Bom, pessoal, uma aula de revisão sobre proteínas, né, aqui dentro do estudo de bioquímica básica. Primeiro ponto que vocês devem se lembrar é que as proteínas são formadas, né, a partir dos aminoácidos, ok? Então, os aminoácidos, eles são monômeros de proteínas e também de peptídeos, tá? Lembra que monômeros são o quê? São estruturas que vão se ligarem entre elas, né, e vão formar uma estrutura maior que a gente chama de polímero, ok? No nosso exemplo aqui, o polímero seria a proteína que é formada por monômeros, que são os aminoácidos. Então, os aminoácidos, né, na prática, constituem aí esses bloquinhos de construção ali de uma proteína e também dos peptídeos. Aqui na bioquímica básica, nós vamos focar nesse momento nas proteínas, ok? Lembra que as proteínas, elas são, né, na sua estrutura, a maioria das proteínas vão ter centenas, tá? De aminoácidos na sua estrutura, ok? Então, no geral, as proteínas têm centenas de aminoácidos ali ligados entre eles para formar a sua estrutura, né? As proteínas são moléculas, biomoléculas geralmente grandes, complexas, tá? Bom, um outro ponto que vocês precisam se recordar é que os aminoácidos, né, existem aqui 20 tipos de aminoácidos, ok? Então, a partir desses 20 tipos de aminoácidos, né, a gente vai construir todas as proteínas. As nossas células vão conseguir sintetizar todas as proteínas do nosso corpo, né, dos diferentes tecidos, células, órgãos, são sintetizadas a partir das nossas células, utilizando como bloco de construção esses 20 tipos de aminoácidos, ok? Então, para a gente entender a estrutura de uma proteína, primeiro a gente precisa entender a estrutura do aminoácido, já que ele vai ser ali a unidade básica de formação das proteínas, tá? Então, pessoal, no aminoácido, nós temos aqui, sempre em todos os aminoácidos, nós teremos, né, um carbono, tá? Esse carbono aqui, nós chamamos de carbono central ou carbono alfa. E esse carbono, ele vai se ligar a 4 grupos diferentes, ok? Um desses grupos que estão aqui ligados ao carbono central é o grupo carboxila, tá? O grupo carboxila constitui nesse carbono aqui, né, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e fazendo uma ligação simples com esse oxigênio aqui do grupo OH. Então, esse grupo carboxila, ele caracteriza uma função orgânica que nós chamamos de ácido carboxílico. Okay? Então, quando vocês estudam função orgânica lá em química orgânica, vocês aprendem que os ácidos carboxílicos, eles apresentam esse grupo funcional aqui que nós chamamos de carboxila e que está presente nos aminoácidos, ok? Além do grupo carboxila, esse carbono central, ele também vai estar ligado ao grupo amino, tá? Então, o grupo amino é formado aí por esse nitrogênio, fazendo 2 ligações aqui com cada um desses hidrogênios, né? E esse grupo amino, o nitrogênio está ligado ao carbono central, ok? Além do grupo carboxila e amino, esse carbono central também está ligado aqui a um hidrogênio, né? E a um outro grupo que nós chamamos de grupo R. Deixa eu pegar a cor certinha. Esse grupo R também é chamado de cadeia lateral, ok? Cadeia lateral. A gente coloca esse R como uma denotação genérica, porque esse grupo aqui, que nós chamamos de cadeia lateral, é o grupo que vai ser variável, ou seja, é o grupo que vai mudar a estrutura de acordo com o tipo de aminoácido, ok? Então, esse aqui é o grupo variável num aminoácido. E aí, conforme o tipo, né, a estrutura que compor aqui a cadeia lateral, eu vou ter
caracterizando um determinado tipo de aminoácido. Lembra que nós temos 20 tipos de aminoácidos. Então, assim, pessoal, todo aminoácido, né, vai ter um carbono central, também chamado de carbono alfa. Esse carbono, ele vai estar ligado a 4 grupos, né? Então, todo aminoácido a gente vai encontrar o grupo carboxila, o grupo amino e o hidrogênio ligados a esse carbono alfa, ou esse carbono central. O que vai modificar e fazer com que eu tenha diferentes aminoácidos, né? Ali constituindo os 20 tipos que nós temos. O que vai ser diferente vai ser o grupo que faz parte da cadeia lateral, tá? Pessoal, 2 exemplos aqui para a gente entender melhor essa história da cadeia lateral, ok? Então, vamos começar com esse primeiro, a alanina, tá? Que é um aminoácido, é um dos 20 tipos de aminoácidos. Então, vamos fazer o exercício de reconhecer os grupos, né, que fazem parte da estrutura aqui da alanina, ok? Primeira coisa, vamos reconhecer o carbono central, tá? Então, o carbono central, ó, também chamado de carbono alfa, tá aqui, ok? Vamos reconhecer, então, agora aqui, ó, o grupo carboxila, né? Caracterizado por esse carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e fazendo aqui uma ligação com esse grupo OH, tá? Então, aqui nós temos o grupo carboxila. O outro grupo que vai estar ligado ao carbono alfa aqui no aminoácido é o grupo amino, que é caracterizado aqui pelo NH2, ok? Ligado ao carbono central. Além disso, o carbono central também vai estar ligado a um hidrogênio, tá aqui, ó. Tudo bem? O que vai variar para caracterizar esse aminoácido como a alanina é a cadeia lateral. Então, o grupo que faz parte da cadeia lateral aqui da alanina é o CH3, ok? Olha um outro exemplo aqui, ó. Vamos ver a estrutura do lado. Essa aqui é a estrutura da fenilalanina, tá? Que é um outro aminoácido. Então, vamos reconhecer aqui o carbono central, também chamado de carbono alfa. Aqui, a gente encontra, vou fazer uma outra cor. Aqui, a gente encontra o grupo carboxila, tá? Aqui, o grupo amino. E depois o hidrogênio. Então, em todo aminoácido, eu vou ter essa configuração, carbono central ligado a um grupo carboxila, a um grupo amino e ao hidrogênio. O que vai mudar? A cadeia lateral. Então, aqui, o grupo que caracteriza, né, a cadeia lateral da fenilalanina é esse aqui, ó. Com esse anel aromático, né? Tá? Aqui tá a cadeia lateral. Tudo bem? É isso que eu quero dizer com a cadeia lateral ser o grupo variável, ok? Então, em todos os aminoácidos, todos vão ter o grupo amino, o grupo carboxila e o hidrogênio ligados ao carbono central, que vai mudar e vai dar os diferentes tipos de aminoácidos, é o grupo que faz parte da cadeia lateral. E é importante, pessoal, que dependendo das características, né, das propriedades físico-químicas do grupo que faz parte da cadeia lateral do aminoácido, a gente pode classificar esses aminoácidos de formas diferentes. Então, as diferentes formas que a gente tem para classificar os aminoácidos, elas partem, né, os critérios utilizados partem dessas diferenças ali que os grupos que fazem parte da cadeia lateral do aminoácido vão apresentar. Diferenças de polaridade, se apresenta carga, tá? Então, quando vocês vão estudar a classificação dos aminoácidos, a gente tá contando com as diferenças de propriedades químicas, físico-químicas, das estruturas que fazem parte da cadeia lateral desses aminoácidos, ok? Bom, pessoal, então, uma das formas que a gente pode classificar os aminoácidos é usando o critério de afinidade pela água, ok? Então, com base nesse critério de afinidade pela água, a gente pode dividir os aminoácidos em 2 grandes grupos. O grupo dos hidrofóbicos e o grupo dos hidrofílicos.
Lembra que quando eu falo que uma substância ela é hidrofóbica, o que eu quero dizer com isso, né? Lembra que o hidro é relativo à água, né? E o fóbico dá a ideia de fobia, aversão. Então, se alguma coisa é hidrofóbica, ela tem aversão pela água, ela não interage bem com a água, ou seja, não se mistura com a água. Então, os aminoácidos que são hidrofóbicos, eles vão apresentar ali grupos nas suas cadeias laterais que têm a característica de não interagirem bem com a água. E o que vai fazer com que eles não interajam bem com a água? Apresentar uma diferença na parte da polaridade. Então, no geral, os aminoácidos que são hidrofóbicos vão apresentar grupos na cadeia lateral que têm a propriedade de serem apolares, ok? Lembra que sobre aquela máxima que nós estudamos, né, em aulas anteriores, semelhante dissolve semelhante? De que semelhança que a gente estava falando? Da polaridade. Então, basicamente, a gente pode dividir as moléculas, né, de acordo com o critério da polaridade em moléculas polares e moléculas apolares, né? Um exemplo de substância que é formada por moléculas polares é a água. Então, as moléculas de água são moléculas polares. E um exemplo de substância que é formada por moléculas apolares é o óleo. Então, o óleo é uma substância formada em maioria por moléculas apolares. E a gente sabe da experiência que óleo e água não se misturam. Por que óleo e água não se misturam? Porque eles têm essa diferença de polaridade. A água é formada por moléculas polares e o óleo é formado por moléculas apolares, então eles não vão interagir bem, por isso não serão miscíveis, né? Não vão se misturar, tudo bem? Então, por esse critério que a gente usa de afinidade com a água, o aminoácido, ele sendo classificado como hidrofóbico, muito provavelmente a sua cadeia lateral vai ter a característica de ser apolar, tudo bem? Lembrando que a água, ela é polar, ok? Tudo bem? Lembra dessa diferença água e óleo, que fica um pouco mais fácil de lembrar o conceito, tá bom? Então, pessoal, se alguma questão, algum exercício trazer para vocês a informação no enunciado de que um determinado aminoácido é apolar, é classificado como apolar, vocês já podem fazer, inferir que provavelmente ele seria também hidrofóbico, tá? Porque não vai interagir bem com a água, não vai ter afinidade pela água, ok? O outro grupo, né, de aminoácidos, de acordo com essa classificação, é o grupo dos aminoácidos hidrofílicos, ok? Então, mais uma vez, o que significa quando a gente tem uma substância hidrofílica? Então, o hidro, ele é relativo aqui à água, e fílico, ele é relativo à afinidade, tá? Então, uma coisa que é hidrofílica tem afinidade pela água, interage bem com a água, vai se misturar à água, ok? Para ter uma boa interação com a água, se misturar, né, a água, ser miscível, precisa ter essa semelhança nessa característica da polaridade. Lembra? Semelhante dissolve semelhante. Então, para que um aminoácido seja hidrofílico, ele precisa ter a mesma característica de polaridade que a água tem. A água é polar, certo? Então, um aminoácido, para ser hidrofílico, ele precisa apresentar ali na sua cadeia lateral grupos que também têm essa característica de ser polar, como a água, ok? Então, é o mesmo intercâmbio que vocês podem fazer aqui também. Se uma questão traz ali a informação no enunciado que um determinado aminoácido é hidrofílico, vocês já podem inferir que provavelmente ele também seria classificado como polar, beleza?
Os polares, pessoal, eles podem ser divididos aqui no grupo dos que não tem carga elétrica, né? Ou seja, a cadeia lateral não apresenta carga elétrica, mas apresenta grupos que vão conferir, né, essa característica de serem polares, tá? E aminoácidos que são polares com carga, né? E aí a gente tem a possibilidade de aminoácidos que apresentem ali no grupo da cadeia lateral carga negativa ou carga positiva, tá? Então, no geral, os aminoácidos hidrofílicos, eles apresentam carga, seja positiva ou negativa, ou eles também não apresentam carga, mas apresentam grupos ali na estrutura da cadeia lateral que vão conferir essa característica de ser polar, ok? Bom, pessoal, outro tópico importante, né, básico que vocês precisam recordar é sobre a ionização de aminoácidos, né? Então, a gente já viu primeiro, começamos entendendo o que são os aminoácidos e entendendo o que eles fazem, né? Eles são a estrutura básica de formação das proteínas. Depois nós fomos estudar a estrutura química mesmo, né, do aminoácidos, quais são os grupos e etc. Agora há pouco nós vimos, então, a classificação dos aminoácidos ali, focado nesse critério de afinidade pela água. E agora, um quarto tópico é esse da ionização de aminoácidos, tá? Então, pessoal, dependendo do pH do meio que o aminoácido está, ele pode apresentar carga nos grupos carboxila e amino, tá? Então, dependendo do pH do meio, o grupo carboxila pode apresentar carga ou não, ou o grupo amino pode apresentar carga ou não, ok? E aí, só recordando que, basicamente, a gente tem três possibilidades, né? A gente tem a possibilidade do meio ser ácido, ou seja, um meio ácido vai apresentar um pH menor que 7, tá? Valores ali abaixo de 7 de pH caracterizam meio ácido, ok? A gente pode ter um meio neutro, e aí o meio neutro, ele é caracterizado com pH igual a 7, ok? E a gente pode ter o meio básico, e aí o meio básico, ele é caracterizado com pH maior que 7, né? Com valores ali de pH maior que 7. Tudo bem? Então, dependendo do meio que o aminoácido está, ele pode apresentar carga no grupo carboxila ou no grupo amino. Pessoal, então, dependendo do meio, né? Então, a gente tem aqui as três situações, meio ácido, neutro, básico. Lembra que também a gente pode usar o termo alcalino, tá? Vamos começar entendendo como que ficam as cargas no grupo carboxila e grupo amino quando o aminoácido está no meio ácido, ok? Lembra que o meio ácido, pH menor que 7, tá? Então, no meio ácido, apenas o grupo amino vai apresentar carga, tá? E aí, quando ele apresenta carga, o grupo amino ele vai apresentar ali uma carga positiva, porque esse nitrogênio ele vai se ligar a um terceiro hidrogênio, né? O grupo amino sem carga, ele é o nitrogênio ligado ao carbono central no aminoácido, e ali esse nitrogênio também vai estar ligado a outros dois hidrogênios. Esse é a forma do grupo amino sem carga. Quando ele está, por exemplo, no meio ácido, ele vai apresentar, então, uma carga positiva, porque vai se ligar a um terceiro hidrogênio. Por isso que eu coloquei aqui NH3+, né? Então, ele adquire essa carga positiva ao se ligar a esse terceiro hidrogênio, tudo bem? Então, no meio ácido, só o grupo amino vai apresentar carga, e lembra, se o grupo amino apresenta carga, ele vai apresentar uma carga positiva. E o grupo carboxila não, tá? O grupo carboxila ali vai ficar na sua forma sem carga, ok? Quando a gente pensa aqui para o meio básico, então, quando o aminoácido ele está no meio básico ou alcalino, qual grupo que vai apresentar carga? Então, nesse caso, quem vai apresentar carga é só o grupo carboxila, tudo bem? O grupo amino não apresenta carga,
Então, você vê que eu já representei ele aqui sem o sinal de positivo e só NH2, né? Porque sem a carga, esse nitrogênio só vai estar ligado a 2 hidrogênios, tá bom? Para ele apresentar a carga, ele teria que estar ligado a um terceiro hidrogênio, tá? O grupo carboxila, quando ele apresenta carga, né? Por exemplo, nessa situação em que o aminoácido está no meio básico, e aí lembra que o meio básico, pH maior que 7, então, se o grupo carboxila for apresentar uma carga, ele vai apresentar carga negativa, tudo bem? Porque esse hidrogênio, né? Esse hidrogênio aqui, ó, que antes estava ligado ao oxigênio, formando esse grupo OH, ele sai. E aí, ao sair, ele deixa, né, uma carga negativa aqui para esse oxigênio, tudo bem? Que antes fazia parte do grupo OH, tá? Não vou entrar tantos em detalhes na parte química de movimentação de elétrons, mas só para dar uma explicação do porquê que ele fica com a carga negativa. Ok? No pH neutro, né? Então, quando o aminoácido tá aqui no pH neutro, lembra pH neutro ali, desculpa, no meio neutro, né? Então, no meio neutro, quando o aminoácido está no meio neutro, ele vai apresentar um pH igual a 7, ok? Então, quando o aminoácido está no meio neutro, os dois grupos, o grupo carboxila, né, tanto o grupo carboxila quanto o grupo amino, vão apresentar carga. E aí, o grupo amino, então, vai se ligar a um terceiro hidrogênio, né? Ali, a partir dessa ligação com esse terceiro hidrogênio, ele vai apresentar uma carga positiva, e o grupo carboxila vai perder o seu hidrogênio, aqui que fazia parte do grupo OH antes, e vai deixar uma carga negativa aqui, tudo bem? Então, nessa situação, tanto o grupo carboxila, né, na situação ali do aminoácido está no meio neutro, tanto o grupo carboxila quanto o grupo amino vão apresentar carga. Então, quando a gente tem essa situação dos dois grupos apresentando carga, e repara que os dois apresentam cargas opostas, né? Então, o grupo amino, ele apresenta uma carga positiva, e o grupo carboxila apresenta uma carga negativa, né? Nesse caso aqui, nós vamos formar o que a gente chama de íon dipolar, tá? Então, no meio neutro, o aminoácido vai apresentar uma carga negativa no grupo carboxila, uma carga positiva no grupo amino, formando o que a gente chama de íon dipolar. Então, no geral, ali, no pH da maioria dos compartimentos ali do nosso organismo, né, que chama de pH fisiológico, o aminoácido, ele, na verdade, vai estar aqui na forma de íon dipolar, né? Ele vai apresentar aí carga nos dois grupos, carboxila e amino. Bom, pessoal, esse é o básico de aminoácidos. Na próxima aula, a gente vai ver a revisão sobre as proteínas, né? Então, a gente vai entender ali a estrutura das proteínas e como que as proteínas são formadas a partir dos aminoácidos. Qualquer dúvida, me escrevam e até a próxima aula.